Olá, pessoal, tudo bom? Eu sou Érica Frau, PCNP de Filosofia e Sociologia, da Diretoria de Ensino Campinas Oeste, e estou aqui na missão de gravar um vídeo para a gente fazer ATPCs formativos da área de Ciências Humanas via Diretoria de Ensino. Então, a gente ficou pensando muito como é que poderíamos fazer essa interação acontecer, né, nesse momento dessa pandemia. A gente está nesse teletrabalho, estamos numa loucura para tentar dar conta de tudo, e o núcleo pedagógico acabou por escolher de gravarmos vídeos e subirmos no nosso canal do YouTube para que os professores possam assistir essa formação dentro do horário que foi mais adequado, porque vocês estão ministrando as aulas à distância, estão assistindo as aulas do Centro de Mídias, estão assistindo os ATPCs formativos da EFAP, estão participando dos ATPCs da escola, então está muito desafiador conseguir encaixar todo esse cronograma, e o núcleo pedagógico, então, como uma tentativa de comunicação, a gente vai experimentar essa ferramenta. O ao vivo, a gente ficou receoso de não ser possível todo mundo acessar naquele momento, então a gente está recorrendo a essa possibilidade e depois, conforme for na outra semana, a gente faz adequações. Qual que é a proposta de formação, então? A gente quer ter uma interação, não dá para a gente falar em informação sem interação. Então a gente criou uma estratégia. Eu vou logo mais apresentar para vocês um QR Code e um link encurtado que vocês podem acessar para estar interagindo. Qual que é a dinâmica proposta? No decorrer da apresentação desse vídeo gravado, que será disponibilizado para vocês, vocês podem estar encaminhando as perguntas. Nós, como já estamos assistindo, porque já gravamos e disponibilizamos, vamos recebendo as perguntas e respondendo para vocês à medida que elas forem chegando nas terças-feiras, que são os dias de ATPC formativo da área de Ciências Humanas. E diante disso, o que acontece? Vocês preenchem, mandam a pergunta, mandam de onde vocês são, de que escola, e o e-mail de vocês. A gente vai ler, vai redigir a resposta, vai encaminhar no e-mail de vocês, e as perguntas que forem bastante pertinentes para o desenvolvimento da formação continuada serão selecionadas para no ATPC da próxima semana serem explorados e permearem a nossa formação continuada nesse teletrabalho. Maravilha, pessoal? Então, vamos agora olhar um pouco para os slides, onde eu vou estar apresentando para vocês a estrutura da nossa formação e um pouco do que vai acontecer nesses 45 minutos de conversa e formação. Conversa sozinha, né? Que eu vou ficar aqui falando na câmera sozinha. Aí depois vocês mandam lá as perguntas que a gente tenta responder. O que a gente não souber a resposta, a gente procura quem sabe a resposta, tá bom? Então, agora vamos transpor o momento para os slides. Ó, tô aprendendo aqui na tecnologia também, não é fácil não, viu? Então, pessoal, conforme eu estava explicando para vocês, o nosso canal de interação dessa ATPC formativa gravada é por meio deste QR Code e desse link. Então, anotem aí, porque se no decorrer da vídeo vocês tiverem uma dúvida ou uma pergunta, vocês podem interagir conosco por meio desse https://bit.ly/2sewwjx. É possível também que fique disponibilizado no canal do YouTube, junto com a transmissão do vídeo, esse link também. Mas por precaução, vamos deixar anotado aí, porque se vocês quiserem interagir, vai ser por meio desse caminho, tá bom? Então, vamos começar a nossa conversa, né? Quero apresentar um pouquinho da pauta para vocês. O assunto dessa nossa formação de hoje é o currículo paulista. Então,
eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o currículo paulista do ensino médio e como é que está o desafio dele na sua implementação com a consulta pública, a interação das 4 disciplinas que compõem a área de ciências humanas. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. É esse o assunto da nossa formação de hoje. Então, os 45 minutos que temos será dividido no olhar sobre as 4 disciplinas, sobre a maneira como as habilidades estão distribuídas dentro dos grupos de competência específicas e um pouquinho sobre como é que as habilidades foram distribuídas dentro das categorias que estão presentes no texto da BNCC. Para terminar a nossa conversa, eu vou trazer o exemplo que está lá na consulta pública do organizador curricular da área, tá bom? Bom, pessoal, no começo desse ano, vocês, né, professores de História e Geografia, têm vivenciado a implementação deste currículo paulista. Ele foi homologado e implementado desde o começo do ano. Temos já os materiais de apoio que estão no processo de construção e distribuição para as escolas. E esse currículo ele está para os anos iniciais e anos finais do ensino fundamental. Para o ensino médio, a gente ainda está no processo de escrita, construção, desenvolvimento, e é sobre isso que a gente vai conversar. É evidente que um pouco da nossa conversa fica dentro de uma situação que ainda está por vir, né? A gente está num processo de construção, está num processo de consulta pública. A consulta pública teve início no dia 19 de março e, a princípio, ela ficaria disponível até o dia 19 de abril. O prazo foi estendido. Até o presente momento, a informação que nós temos é que a consulta pública estará disponível até o dia 8 de maio. Estou gravando isso, então, antes da data, né? O tempo se revela aí. Então, provavelmente, se for cumprido o prometido, no dia 8 encerra a consulta pública e a gente vai para os próximos passos. Mas o espaço de onde estão sendo extraídas todas as informações dessa conversa, dessa formação de humanas, é do texto da consulta pública. Eu acho que quem está mais atento aí já deve ter acessado e participado. Quem não participou, se o prazo se encerrou, que pena, né? Porque poderia ter contribuído, mas enfim, isso não vem ao caso. No dia 1º de abril, a gente teve a videoconferência da área de ciências humanas que apresentou um pouco dessa estrutura, desse processo de criação do currículo paulista etapa ensino médio. Então, como é de conhecimento de vocês, eu sou redatora do currículo na parte de filosofia. A Tânia, que é técnica lá na secretaria, ela é a nossa coordenadora. E nós temos aí na equipe o Emerson como redator de sociologia, Ed e Clarissa como redatores de história e o Sérgio como redator de geografia. Quem não assistiu essa videoconferência que aconteceu, se tiver curiosidade e quiser assistir, ela está disponível lá na videoteca da Rede do Saber. Basta acessar, pus aí o endereço embaixo para facilitar, mas é só colocar lá no Google Rede do Saber, videoteca, e lá na busca, pessoal, coloca a data, que a gente já tem conhecimento da data, foi dia 1º de abril, dia da mentira, mas deu tudo certo, graças a Deus, não foi uma mentira. E vocês podem estar assistindo a transmissão e como foi
um pouco desse processo de explicar esse movimento da construção até o momento. Outro caminho também que está disponível é lá no próprio site do Currículo Paulista, onde lá nos materiais, no material de apoio de formação, também estão todas as videoconferências que aconteceram de todas as áreas. E daí a gente consegue tomar um pouco mais de contato com isso, quem não assistiu, evidentemente. Então, vamos lá. Para a gente fazer essa conversa, o que eu fiz? Eu extraí alguns trechos do texto da consulta pública que está disponível no site da EFAP, como eu já informei para vocês agora de pouco. Para ficar bem claro de onde é que as informações foram retiradas, o texto ele foi extraído lá do pedaço das instituições e sociedade civil. Quando a gente entra na consulta, a gente cai nesse menu e conforme vai clicando, vai abrindo os textos e dando espaço para interação e participação. Peço desculpas para quem realizou a consulta pública, né? Fico aqui explicando, mas considerando o universo de docentes que temos e às vezes a informação não circula, eu fico receosa que muitos não compreendam exatamente de que estrutura que a gente está falando. Então, lá na consulta pública, o que aconteceu? Tudo foi apresentado, todas as redações dos redatores, das coordenações, de tudo tá lá para vocês interagirem. E a parte de ciências humanas é essa que está aí no final, destacada em vermelho. Então, a área de ciências humanas e sociais aplicadas, os componentes curriculares de ciências humanas e o organizador curricular, a pauta, né? Que eu falei para vocês que a gente ia conversar um pouco nessa nossa formação. Tudo bem? Vamos para frente? Então, vamos lá. Ai, vou tomar água, me deu sede. Esse negócio de ficar falando sem parar. Cansei já. Falta um pouco, gente, tá quase acabando. O que acontece então? A construção da redação introdutória, ela traz para a gente a importância de estudar e pesquisar de forma rigorosa a dinâmica humana na produção dos valores da vida material, da vida cultural, de toda a interação na sociedade. Então, as 4 disciplinas que compõem a área de ciências humanas vai estar atenta a essa dinâmica humana e nessa produção de valores. A partir de que isso foi construído e qual que é o referencial teórico para estudo, né? Gente, a construção do nosso currículo está fundamentada no texto da BNCC e a gente tem os documentos legais para trazer para a gente essa clareza, né, do caminho que a gente vai estar seguindo. Então, o que traz para a gente como norte, o que orienta o nosso trabalho, a princípio, é o artigo 35 da LDB. O que traz esse artigo 35? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que ter bem claro. A consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos. Então, todos os nossos documentos trazem como princípio que o ensino médio tem como caráter o aprofundar os saberes que foram desenvolvidos lá no ensino fundamental. Então, a intenção do ensino médio é de fazer com que os conhecimentos sejam mais aprofundados e melhor desenvolvidos nesses outros 3 anos, né, da educação básica. O segundo item é a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores. Então, o que acontece? Essa parte da educação básica vai precisar trazer subsídios para os estudantes participarem tanto do mundo, interagindo de forma cidadã, ética, íntegra e tudo mais, quanto do mundo do trabalho. Afinal, a gente está aí inserido numa sociedade onde o trabalho faz parte da nossa rotina, seja este trabalho um trabalho que vai se dar logo após o término do ensino médio, ou um trabalho que vai se dar logo após o término de um curso técnico, o término de uma graduação, enfim. O menino tem que estar preparado para dar continuidade aos seus estudos ou dar start direto ao mundo do trabalho. O terceiro artigo, o aprimoramento do educando, o terceiro inciso, desculpa, falei errado. O aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. E o inciso quarto, a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos, dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. Então, toda a desenvoltura do currículo paulista na etapa ensino médio precisa acontecer fomentando o desenvolvimento desses incisos que estão presentes no artigo 35 da LDB. Vamos para frente? Tranquilo aí, pessoal? Não estou falando muito rápido não, né? Vamos lá então. Em continuidade, quais são as especificidades da área de ciências humanas que a gente encontrou na produção dessa redação para essa consulta pública? A gente teve o desafio de contextualizar e fazer com que acontecesse interação e articulação para que todos os saberes ficassem evidentes ali na área. Então, a gente traçou estratégias colaborativas com a intenção de valorizar todos os saberes da área de ciências humanas. É incrível que a gente tenta fazer tudo no silêncio e a gente, no meio da concentração, passa uma moto, né? Quem é maníaco aí com barulho pode perceber que ao fundo eu tive o som de uma moto passando na rua. Mas fazer o quê, né? Bom, continuando. Nós, redatores, focamos na valorização dos saberes das 4 disciplinas. Foi muito interessante esse processo, porque o que aconteceu? A gente não queria, principalmente eu e o Emerson, que somos os redatores de filosofia e sociologia, nós não queríamos que essas 2 disciplinas, que são disciplinas novas para o estudante do ensino médio, porque lá no ensino fundamental só se tem história e geografia. Então, nós fizemos, né, uma conversa com todos os redatores e com a Tânia, nossa coordenadora, falando que a gente queria garantir o máximo possível da presença da filosofia e da sociologia no desenvolvimento dos objetos de aprendizagem. E aí a gente fez o maior esforço possível para que isso não fosse forçação de barra, porque a gente também tem que respeitar para não fazer uma sobreposição de algo que a habilidade não possibilita, né? Então, lá no texto da consulta pública, a gente pode ver que as propostas dos objetos de conhecimento para as competências e habilidades, elas tentam, com muito esforço, garantir a presença das 4 disciplinas que compõem a área. Tem hora que não dá, porque tem hora que não cabe, mas isso também é uma coisa que não está definida ainda, não está certo, porque
ainda estamos em processo de construção, ainda vamos colher os frutos da consulta pública e ver quais são as contribuições para o aprimoramento da redação desse currículo. Bom, vamos continuar? Então, vamos lá. A gente tem, dentro da área de humanas, muitas dinâmicas. Vertente social, cultural, econômica, artística, política, enfim. É imensa a possibilidade aí das dinâmicas que acontecem. Todas essas dinâmicas, elas são relevantes para a compreensão e participação ativa do estudante no mundo contemporâneo. Então, a área de ciências humanas e sociais aplicadas vai estar fazendo com que o estudante pense todas essas dinâmicas e como é que elas se relacionam no seu cotidiano, nesse mundo contemporâneo que a gente vive hoje. Então, é um pouco disso que vai sendo desenvolvido por meio das competências e habilidades da área de ciências humanas e sociais aplicadas. A gente destaca ainda que é na complexidade do contexto que nós podemos compreender e reconhecer a intenção entre a interação entre os conhecimentos, os saberes e as práticas que caracterizam a área das ciências humanas. Então, o que acontece? A gente precisa fomentar essa interação dos conhecimentos e dos saberes e das práticas, mostrando que o que está lá na geografia, o que está lá na história, o que está lá na sociologia, o que está lá na filosofia, são conceitos, são informações, são conteúdos, são objetos vivos que precisam estar interagindo com os conhecimentos que os meninos estão adquirindo e as práticas, porque precisa transpor, né? Não pode ficar só lá no mundo teórico. Precisa ter finalidade prática, aplicabilidade, ser experimentado, ser vivenciado. Então, é um pouco disso que a gente precisa garantir, fazendo com que essa interação entre os conhecimentos e saberes aconteça. O que é importante também destacar? Que na nossa área, a reflexão ela deve oportunizar situações para o desenvolvimento do pensamento crítico e ser capaz de produzir respostas e promover saberes criativos diante de questões. Lá no texto da consulta pública, a gente traz uma série de indagações que exemplificam como é que os questionamentos podem fazer com que o pensamento crítico aconteça. É muito importante, toda vez que a gente começa uma situação de aprendizagem, começa um novo tema, um novo assunto, a gente levar para a sala de aula o questionamento, a pergunta, a sensibilização, para fazer com que o pensamento crítico comece a acontecer e o menino tenha o interesse de participar. Bom, em linhas gerais, a estrutura do texto da redação da consulta pública é essa. E aí eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os componentes curriculares que compõem a área. Eu acho que é interessante a gente pensar que pela lei a gente tem a garantia de que esses 4 componentes compõem a área de ciências humanas e sociais aplicadas. A gente está aguardando as definições da Secretaria da Educação para saber como é que vai ficar a distribuição da grade horária, como é que cada disciplina vai ficar, com que carga horária cada disciplina vai ficar, em que séries estarão, como estarão. Tudo isso são perguntas que a gente não tem resposta, tá? Por quê? Porque ainda não foi definido, ainda não está resolvida qual será essa estrutura. Na consulta pública, a gente não evidencia essa grade e
a gente está ansioso para conhecer essa informação, né? Eu acho que essa é uma pergunta que muitos de vocês podem estar pensando em fazer agora. Érica, como é que vai ser? Quantas aulas de filosofia vai ter na primeira série? Quantas aulas de geografia? Quantas aulas de história? Quantas aulas de sociologia? Eu não sei responder isso para vocês. A equipe curricular está com essa pergunta o tempo todo, porque a gente está ansioso para ver a homologação desse texto e começar as produções dos materiais de apoio. E para isso tudo a gente precisa saber a quantidade de aulas e tudo mais, né? Agora, gente, o ao vivo e a cores aqui, né, da gravação, vocês estão escutando o cachorro latindo, né? É incrível como não tem silêncio nesse mundo em plena pandemia, né? Mas vamos lá. Conforme os sons vão acontecendo, eu vou narrando aí para vocês. Vamos combinar o seguinte: esse momento eu não vou fazer a leitura do texto. O que aconteceu? Eu extraí o texto tal como ele está lá na consulta pública. Eu acho que quem não tomou contato com o texto ainda, na hora que estiver assistindo, pausa, faz a leitura. Se tiver algum questionamento, faz o questionamento. E aí a gente responde lá no e-mail conforme a gente combinou. Se o questionamento for, né, interessante o suficiente para a gente trazer e compartilhar com os demais docentes, a gente vai selecionar isso e responder no ATPC formativo da próxima semana, tá? Então, vamos adiante. Geografia, aí, mesma dinâmica, vocês façam a pausa, realizem a leitura e formulem perguntas. História é um pouquinho maior, são 2 slides. E sociologia, também uma redação um pouquinho maior, são 2 slides. Ok? Combinado assim? Vocês dão o pause, realizam a leitura e daí vocês encaminham para mim. Então, pessoal, agora a gente está chegando no momento final dessa nossa conversa. A gente vai falar um pouquinho sobre o organizador curricular da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Bom, como já é de conhecimento de vocês, lá na BNCC a gente tem 6 grupos de competências específicas e dentro de cada grupo de competência específica a gente tem as habilidades. Na área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, a gente tem 32 habilidades, então, distribuídas dentro desses blocos de competência e é mais ou menos essa a estrutura que eu trouxe aqui para sustentar a conversa que a gente vai ter. Bom, eu não coloquei porque faz tempo já que a gente se debruça nesse texto da BNCC e as habilidades específicas, mas eu acho que é válido só resgatar algumas informações então. Essas são as siglas utilizadas para as competências e para as habilidades dentro dos grupos de competência. Então, como é que é feita a leitura? Esse EM significa que é do ensino médio. Esse 1-3 aí é que se refere à primeira, à segunda e à terceira série do ensino médio. CHS, que trata das ciências humanas e sociais aplicadas, e o 101 refere à habilidade 1 dentro do grupo de competência específica 1. Então, aqui para frente, a gente consegue ver o que isso significa, né? A gente tem, então, a 201, que é a habilidade 1 do grupo de competência específica 2.
e assim vai todo o desenvolvimento destas competências e habilidades previstas lá na BNCC, que vieram todas para o currículo paulista de ensino médio das ciências humanas. Eu acho que é interessante a gente destacar aqui o seguinte: nós, redatores, optamos por, nesse primeiro momento, né, nessa redação que foi para consulta pública, não fazer o desdobramento de nenhuma habilidade. Por quê? Vou falar para vocês por quê. Quer ver? Vou pegar aqui o texto da BNCC, vou pegar pegar aleatório aqui, tá, pessoal? Nem selecionei nenhuma para isso. Vamos lá. Vou lá na competência 2. Vou lá na... Vamos lá, vou voltar aqui só para ficar mais visual. Vou lá na habilidade 202. Olha escuta, né? A redação da habilidade 202. Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos, os fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. Quando a gente se depara com uma habilidade pequenininha como essa, né, simples como essa, a gente termina de ler, a gente tem que começar a ler de novo para lembrar do que a habilidade está falando, né, de tão extensa que é a sua redação. A gente ficou pensando no seguinte: quanto mais a gente fazer a fragmentação e o desdobramento destas habilidades, mais complexo se torna o desenvolvimento do trabalho, porque são mais habilidades que o professor vai precisar dar conta de fazer acontecer dentro daquele bimestre, dentro daquela série e tudo mais. Então, a princípio, nós mantivemos todas as habilidades tais como estão construídas na BNCC, tá? E não foi feito o desdobramento nem a fragmentação de nenhuma delas. Olha só, a competência 4 tem só 4 habilidades, a competência 5 também só tem 4 habilidades e a competência 6, 6 habilidades. Então, nós temos 32 habilidades. O que a gente vai conversar sobre isso? Lá no texto introdutório da BNCC, é feita a apresentação de 4 categorias. Categoria tempo e espaço, categoria indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética, a categoria política e trabalho e a categoria território e fronteira. Aí a gente começou a fazer uma leitura bem crítica sobre a presença dessas categorias e mais as 6 competências específicas e mais as 32 habilidades presentes, né, divididas aí nesses 6 grupos. E começamos a ler com muito cuidado e com muita atenção tudo isso. E o que aconteceu? A gente usa um critério que está lá no texto da consulta pública, bem explicadinho isso, e eu tentei tornar isso o mais visual possível e fizemos da seguinte maneira. Para falar da categoria tempo e espaço e ficar dentro desse território que o texto traz para a gente pensar o tempo e o espaço, nós selecionamos as 6 habilidades presentes lá no grupo de competência 1. Lendo as habilidades, a gente percebe que elas dialogam muito bem com a categoria tempo e espaço. A mesma coisa aconteceu para território e fronteira. A gente estava seguindo a dinâmica
e as coisas estavam fluindo muito bem, até que a gente chegou na categoria indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética. E aí foi preciso ter uma tomada de decisão, porque tinha habilidade lá no grupo de competência 3 que tinham identidade com essa categoria. As competências, as habilidades das competências específicas 5, né? A gente entendeu que todas estavam bem caracterizadas, mas as habilidades da competência específica 6, só algumas. Então a gente pôs isso, né, para consulta pública para ver o que as pessoas pensam desse recorte que nós fizemos, para tentar fazer o encaixe das 32 habilidades distribuídas dentro das 4 categorias que estão presentes, que dão o embasamento para o desenvolvimento das ciências humanas e sociais aplicadas. Ó, a mesma coisa aconteceu com o política e trabalho. A gente tem as 4 habilidades da competência específica 4, as 4 que sobraram da competência específica 6 e mais 4 da competência específica 3. Tudo isso, pessoal, foi feito a partir da leitura e interpretação do texto que descreve essas categorias e da leitura e interpretação do que estava previsto ali na habilidade. E a gente fez essas escolhas e a gente precisa agora colher os frutos da consulta pública sobre o que é que os docentes, a sociedade civil, as instituições pensaram sobre esse recorte. Eu tentei ilustrar da maneira mais colorida e possível para a gente tentar entender então um pouco dessa dinâmica. Então, o que aconteceu? Vou até voltar aqui o slide. Para a categoria tempo e espaço e para a categoria território e fronteira, ficou o pacotinho certinho das 6 habilidades presentes lá nas competências. Agora, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética misturaram as habilidades de 3 grupos de competência e a mesma coisa aconteceu para política e trabalho. Beleza? Bom, agora queria falar com vocês, né, bem brevemente, afinal, nosso tempo está quase terminando, sobre como é que as coisas estão divididas e apresentadas lá no nosso organizador curricular, que é o que vai ser o start do currículo depois do resultado da consulta pública, né? Então, a gente tem ali a descrição das competências, a descrição da redação da competência 1, da 2, da 3, da 4, da 5 e da 6. Mas o que é uma competência, né? Ainda falamos disso faz muito tempo, né? Faz uma década que a gente vivenciou a implementação do currículo Capa Preta, que é o que está dando base, inclusive, hoje para o ensino médio na nossa rede. Os nossos guias de transição são baseados lá no nosso currículo Capa Preta, e ele é um currículo que tem como embasamento o desenvolvimento de competências e habilidades. Então, o que é aqui, nesse nosso momento, o conceito de competência? Vamos olhar para isso para a gente não ter mais dúvidas quando a gente estiver desenvolvendo isso com os nossos estudantes. A competência é a mobilização de conhecimento, conceitos e procedimentos, e habilidades práticas, cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana em seus diferentes aspectos. Então, essas competências, elas são constituídas por esses blocos de habilidades. E o que são essas habilidades? Elas expressam as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares.
A categoria é o que eu estava falando para vocês agora. São esses 4 grupos que são os conceitos gerais que exprimem as diversas relações que podemos estabelecer entre as ideias e os fatos. E os objetos de conhecimento, pessoal, eles podem ser conteúdos, eles podem ser conceitos, e eles podem ser processos. Vamos ver isso na prática, porque aqui a gente está, né, conceituando e trazendo para vocês como é que se entende tudo isso. Na prática, olha lá. Então, recorte e cole do texto da competência 1, recorte e cole da habilidade 1, olha só quão simples ela é também. Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. Ficou enquadrado dentro da categoria tempo e espaço. Como é que os objetos de conhecimento foram pensados? Olha só, a gente tem na primeira parte o pensamento de como é que a história desenvolveria esta habilidade. No segundo, como a filosofia desenvolveria. No terceiro, como a geografia desenvolveria. E no quarto, como a sociologia desenvolveria. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, interdisciplinar, porque cada um faz com que o outro desenvolva o saber dessa habilidade. Então, foi mais ou menos esse o movimento da construção dos objetos de conhecimento, onde a gente foi tentando assegurar, garantir a presença dos 4 componentes curriculares em cada habilidade, tá? Era isso que eu queria conversar um pouco com vocês. É importante destacar que esse é um texto preliminar, é um texto que está para consulta pública, é um texto que ainda não foi homologado, aprovado e ainda temos muitas partes nesse processo, mas é um texto que está para pensarmos e refletirmos sobre as mudanças que virão no ensino médio, né, pessoal? É isso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É desafiador esse trabalho de gravar informações e disponibilizar. Eu acho que falta mesmo essa interação, mas foi uma experiência e espero que vocês tenham aproveitado. E mandem as perguntas, das dúvidas que aconteceram aí no decorrer da apresentação. E aproveitem para escrever se gostaram do assunto, se querem mais sobre esse assunto e até mesmo para sugerirem, né, algumas pautas que vocês gostariam que o núcleo pedagógico desenvolvesse aí nesse período. Queria aproveitar o momento também para agradecer essa oportunidade de estarmos juntos de alguma forma, porque fazia muito tempo que a gente não tinha contato, eu principalmente com os professores de filosofia e de sociologia e com os professores de história e geografia que compõem a área. Acho que é muito importante esse contato nosso do núcleo pedagógico direto com os docentes, então é um momento muito feliz para mim, embora nessas condições todas de coronavírus, de teletrabalho, de vídeo gravado e tudo mais. Mas, enfim, a gente vai aprendendo com tudo isso, tá bom? Muito obrigada, um beijo, até a próxima.